Os irmãos a abrir a Bíblia em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. E a semana passada nós começámos uma série nova sobre o título geral é Uma Vida Abençoada, não é? Quem é que quer ter uma vida abençoada? Toda a gente. Claro que sim. E falámos sobre o princípio de colocar Deus em primeiro lugar. O primeiro pertence a Deus. E hoje vamos falar sobre o princípio da multiplicação. Irmãos, na vida, por vezes nós experimentamos adição, soma, é ótimo. Há outras vezes experimentamos subtração. Outras vezes ainda divisão. Mas é algo maravilhoso e extraordinário quando nós experimentamos multiplicação na nossa vida. Concordam comigo ou não? Quem é que gosta que as coisas se multipliquem? Não é? Para o bem. Então vamos ver aqui uma história, Lucas capítulo 9, e vamos meditar um bocadinho nesta história. Quando Jesus estava a pregar para uma multidão e orou por 5 pães e 2 peixes. Vamos ver alguns princípios que nós podemos aprender com esta história e aplicar à nossa vida. Lucas 9, verso 12. Todos já abriram? Já agora, quem é que trouxe Bíblia? Levante lá a Bíblia. Então uns abram a Bíblia, outros liguem a Bíblia. Ora, quando o dia, versículo 12, que começava a declinar, aproximando-se os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo às aldeias e aos sítios em redor, se hospedem e achem o que comer, porque aqui estamos num lugar deserto. Mas ele lhe disse: dá-lhe vós de comer. Responderam eles: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós formos comprar comida para todo este povo. Pois eram cerca de 5.000 homens. Então disse os discípulos: fazei-os reclinar-se em grupos de cerca de 50 cada um. Assim o fizeram, mandando que todos se reclinassem. E tomando Jesus os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, os abençoou e partiu e os entregava aos seus discípulos para que os porem diante da multidão. Todos, pois, comeram e se fartaram e foram levantados os que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Querido Espírito Santo, fala aos nossos corações, Senhor. Que a Tua palavra se faça luz, Senhor, e que o Teu Espírito possa falar a cada um de nós nesta manhã, através da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Irmãos, vamos nos colocar na pele de um dos discípulos e vamos tentar nos colocar dentro desta história. Pode ser ou não? Vamos tentar imaginar a história, nos colocar dentro desta história e puxar para os dias de hoje também. Porque, imaginem, Jesus está a pregar. Nos versículos atrás, diz que ele orou por pessoas, as pessoas eram curadas, eram libertas, estavam a ser transformadas e Jesus começou a pregar. Imaginem no culto ter um tempo fantástico de louvor e adoração como tivemos nesta manhã e agora o convidado vem e começa a falar. E começa a falar às 11h15. E agora é meio-dia e ele continua a falar. E é 1h e ele continua a falar. E é 2h e ele continua a falar. Chega às 16 horas e ele continua a falar. E chega às 18 horas e ele continua a falar. E o povo continua a ouvir. Diga ao irmão lá, e ele continua a falar. E o povo continua a ouvir. E chega ali 6h30, 7, o homem continua a falar. E agora imaginem, os discípulos fizeram uma reunião particular entre eles e pensaram assim: epá, o homem não se cala. Epá, está a ser bom, mas epá, eu já comia qualquer coisa. Eu já estou a ficar com fome. E o outro: aí eu também.
Tenho aqui um rato a roer. Epá, tanto tempo. E começaram ali a falar entre si. Quem é que poderia ir falar com Jesus para lembrar de um detalhe? Olha, nós estamos aqui num lugar deserto. As pessoas não têm que comer, estão aqui desde manhã. E onde é que vamos passar a noite? E o que é que vamos comer? Dizia assim o Pedro, olha, vai lá tu. E o outro, não, vai lá tu. Vai lá. Foi um. Mas imaginem, aquele discípulo com a responsabilidade de ir, com alguns às vezes fazem, vem aqui pôr um bilhetinho, né, para lembrar o pastor de qualquer coisa. Mas ele não foi pôr o bilhete, ele foi tipo meio envergonhado. Epá, já é tarde. Olha que o povo não tem onde comer. E Jesus olha para ele, olha, dá-lhe vocês de comer. E ele vai embora. Então, correu bem, mais ou menos. Então o que é que ele disse? Vai suspender a reunião, depois falamos, sei lá, amanhã, outro dia. Não, ele diz para nós darmos de comer. Não, ele é maluco. Quando a Bíblia diz que estão ali 5.000 homens, na cultura judaica, a forma de contagem era, eles contavam os chefes de família. Tanto que a mesma passagem, por exemplo, em Mateus, capítulo 14, versículo 21, ele diz assim, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, todos os teólogos, eles concordam que a estimativa era que, no mínimo, estariam ali 20.000 pessoas. Diga, irmão lá, 20.000 pessoas. Mais ou menos que o que estamos aqui. Um bocadinho mais. 20.000. Agora imaginem eles. Ele é maluco. Como é que nós vamos dar de comer a toda esta gente? Onde é que vamos buscar? E mesmo, isso custa uma fortuna, mas mesmo que tivéssemos o dinheiro, ia cartar o comer todo para aqui. E nisto, está ali um rapaz com o seu lanche, que a mãe tinha-lhe preparado, e há lá o Pedro mais ousado, olha, dá cá isso. E pagou, estava lá 5 pães e 2 peixes. Você imagina o Pedro dizer assim, olha, vai lá dizer que o que temos para dar ao pessoal todo é só isto. Pode ser que ele mude de ideias, dê por terminada a reunião e para o pessoal ir embora. Você imagina ele lá, não é, o discípulo. Mestre, temos aqui. Ele nem disse nada, só mostrou. E Jesus olhou para ele, ok, olha, mandem sentar o pessoal, mas dividem em 50, grupos de 50. E ele vai, então... Ele cancelou a reunião. Terminou. Não. Ele mandou sentar toda a gente, grupos de 50. Ai, este homem é maluco. Você imagina o que é lidar, não é? Com 20.000 pessoas. Vamos lá fazer grupos de 50. Eu posso imaginar um dos discípulos dizer assim, não, mas ele se calhar vai fazer como Elias. O Eliseu fez lá em 2 de Reis, capítulo 4. Ele tinha 20 pães e deu a 100 homens e deu para aquela gente toda. Se calhar ele vai fazer o mesmo, o pão vai crescer e olha, vamos lá dividir o pessoal. Eles começaram a trabalhar e começaram a dividir, a sentar as pessoas, dividi-los em grupos. Agora, outra coisa que eu consigo imaginar é assim, imagina o Pedro pegar num pão e ter com Jesus, olha mestre, olha pronto, está aqui. Já está tudo dividido, está aqui. E diz que Jesus pegou nos pães e nos peixes e diz que orou e os abençoou. Você imagina, por exemplo, o Pedro de olhos fechados, quando ele acaba a oração, ele olha para a mão. Não queres orar um bocadinho mais? Não, agora vais dar às pessoas. Não queres fazer mais uma oração? Porque o pão estava igual. E Jesus disse, não, para dar às pessoas. Este pão. Sim, vai dar às pessoas. Imagina Pedro, aí dar o pão, e vai ali ao primeiro, ele partiu um pedaço e tira só um bocadinho, vai lá.
Vai ao segundo. Só um bocadinho. Porque eu estou a olhar para o pão. Ainda tem esta gente toda, já está aqui a lambazar. Vai devagarinho. A gente brinca, mas de facto, Jesus mandava fazer assim umas coisas malucas. Algo que não tem sentido humanamente falando. Sim ou não? Porque a gente olha e fala com o Pedro, não sei o quê, mas eu estava a falar do Pedro porque é mais fácil, mas eu ponho no lugar do Pedro. Está aqui um homem a dizer que vou orar e vamos dar a alimentar esta gente toda, que somos muito poucos comparado com os 20 mil. Não é? Mas vamos lá chegar. E o homem ora e o pão está do mesmo tamanho, eu vou-lhe dizer, epá, ora se calhar mais uma vez. Se eu abro o olho está do mesmo tamanho, olha, ora mais. Continua igual, ora mais. Porque eu não vou atrever a dar isto. Os primeira fila como os outros. Vê. Mas com esta história nós podemos aprender vários princípios. Eu quero trazer 3 princípios muito práticos, muito simples às nossas vidas. Primeiro princípio. Deus quer e pode usar aquilo que tu tens, independentemente da sua dimensão. Diga ao meu lado, Deus quer e pode usar o que tu tens. Quando os discípulos chegaram com os 5 pães e os 2 pães, eu não creio que eles acreditavam que iam alimentar aquela gente toda com apenas aqueles pães. Se calhar a mentalidade deles é, vamos ver se ele volta à primeira forma, no sentido, olha, aquela primeira ideia de terminar o culto, se calhar não é má. Mas Jesus ficou tranquilo. Jesus não olhou para aqueles pães e para aqueles peixes e disse, o quê? Só isso? Vão comprar mais? Não, ele ficou tranquilo, mandou. Ele já sabia o que é que havia de fazer. Quer dizer que a quantidade daquilo que tu tens não é o mais importante. Na economia divina, aquilo que nós temos, a quantidade daquilo que nós temos, o tamanho daquilo que nós temos, o nosso próprio tamanho não é importante. Na economia divina, o mais importante é a vontade que tu tens em fazer alguma coisa com aquilo que tu já tens. O mais importante não é o que tu tens, mas a vontade que tu tens de fazer alguma coisa com aquilo que tu já tens. Porque às vezes quando olhamos para o tamanho daquilo que temos, nós é que ficamos preocupados. Jesus não fica preocupado nem um bocadinho. Ele não fica estressado, o quê? Só isso, só sabes fazer isso, só tens esse talento. Não. Isso é problema, é para nós, porque ficamos a pensar, tão pouco, não vale a pena. Tão pouco, não vale a pena. Não. Usa aquilo que tu tens. Deus pode multiplicar aquilo que tu tens. E se Deus abençoar aquilo que tu tens, aquilo que hoje parece pouco, vai tocar em muitos. 1 Coríntios capítulo 1, verso 28. Na Bíblia, o livro diz assim, na versão, Deus escolheu coisas que no mundo são insignificantes, que não valem nada, e usou-as para aniquilar o que o mundo considera importante. Então deixa-me eu dizer isto. Não desprezes aquilo que tu tens. Diga-me ao lado, não desprezes. Essa foi a frase que eu coloquei na sexta-feira, quando estava a meditar e a estudar e a pensar nessa mensagem. Não desprezes aquilo que tu tens. Não amaldiçoes aquilo que tu tens. Nós temos uma mania de amaldiçoar o que temos. Isto não presta, isto é tão pouco. O que é que eu faço com este salário? O que é que eu faço? Isto não dá para nada. Dá graças a Deus por aquilo que tu tens. Porque há tanta gente que está com a ânsia de querer mais, que despreza aquilo que tu tens. Não desprezes. Ser grato. Não importa o tamanho, não importa a quantidade. Importa sim a vontade de fazer alguma coisa com aquilo que tu já tens. E podemos dar muitos exemplos, irmãos. Este salário, isto não dá para nada, isto é uma miséria. Dá graças a Deus por esse salário. Deus pode abençoar-te, dar-te sabedoria, dar-te graça, não é? Para gerires bem aquilo que tu tens.
Às vezes oramos, há gente que ora por grandes oportunidades, mas as grandes oportunidades por vezes aparecem nas nossas vidas nas coisas mais pequeninas e mais insignificantes. É grandes oportunidades, mas quantas pessoas desprezam essas coisas pequeninas? Quantas pessoas amaldiçoam essas coisas pequeninas? Quantas pessoas não metem a mão nessas coisas? Aquele trabalho com esse salário, não, isto não é para mim, eu estudei para muito mais. Mas nunca chegam muito mais. Daqui a bocado estão na idade da reforma, nunca chegaram lá. Porque não lançaram mão àquilo que parece pequenino, àquilo que parece insignificante, àquilo que parece que ninguém dá nada por aquilo. Você lembra-se daquela mulher que casou lá com o Jacó? A Raquel foi dar água só a um homem. E ele estava a oportunidade de casar com um dos homens mais ricos. Ela não deu água para ir casar com esse. Ela nem sabia o que estava a acontecer, mas Deus usou essa coisa insignificante. E ela, nessa coisa insignificante, ela colocou a sua vontade. Ela não só deu água àquele homem, deu água aos camelos todos, aos 10 camelos que o homem tinha. Ela deu o seu melhor. Às vezes nós temos um talento, parece insignificante. O que é que eu vou fazer com isso? Não desprezes. Usa, dá, abençoa. O importante não é o que tu tens, a quantidade que tu tens. O importante é a vontade que tu tens em fazer alguma coisa com aquilo que tu tens. Faz o melhor com aquilo que tu tens. Faz o melhor com aquilo que já está na tua mão. Sem estar à espera de grandes coisas, não importa das grandes coisas, não. Não despreze o dia das coisas pequeninas. Agarra-te a elas, ser fiel, porque Deus tem poder para multiplicar tudo isso. Porque foi isso que Ele fez com estes pães e com estes peixes. Segundo princípio. São só 3. Tem que ser abençoado antes de ser multiplicado. Você pensa no que teria acontecido se o Pedro ou aqueles discípulos pegassem no lanche do rapaz e começassem a distribuir. Vocês acreditam que eles iam alimentar aquela gente toda? Claro que não. O que é que eles fizeram? Pegaram no lanche e o levaram a quem? A Jesus. Não desprezes a bênção de Deus na tua vida. Salmo 127, versículo 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se não for o Senhor a guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer o pão de dores, pois assim Ele supre aos seus amados enquanto dormem. E tudo o que eu aprendo com este princípio é o quê? É nós colocarmos a nossa vida, os nossos talentos, as nossas finanças, tudo nas mãos de Deus. Hoje compreendo o que Davi disse: Senhor, quem sou eu e quem é este povo para te dar tão voluntariamente? Tudo vem de ti, tudo volta para ti. Pega naquilo que tu achas que é insignificante e entrega ao Senhor. Coloca nas mãos de Deus. Mas isso é alguma coisa que se faz no nosso coração, não é? Pega no teu carro, pega na tua casa. Eu não estou a dizer para fazer uma escritura e para a igreja, não é nada disso que eu estou a fazer. Mas entre ti e Deus é Deus. Este não é mais o meu carro, não é mais a minha casa, não é mais a minha esposa, não é mais... Não, tudo isto eu te entrego. Tudo o que eu tenho, tudo o que tens-me abençoado, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. É para ti, é para te servir, é para fazer a tua vontade, Senhor. Que sejas tu a dirigir a minha vida, que sejas tu a abençoar aquilo que eu acho que é pouco, aquilo que eu acho que é insignificante. Se tu colocares a mão, tu podes multiplicar todas estas coisas e eu tornar bênção não só para mim, mas para as pessoas à minha volta. Provérbios 10, 22 diz que é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Irmãos, eu creio que nós não estamos aqui para cumprir calendário. Nós não estamos na igreja, pronto, somos religiosos, temos que ir. Não, eu creio que dando o primeiro tempo, dando o primeiro dia da semana, começando por servir a Deus, dando o nosso tempo, dando o nosso
talento, servindo ao Senhor. Eu creio que isso abençoa a nossa vida. Eu creio que isso abençoa o fruto do nosso trabalho. Quando nós damos os nossos dízimos, separamos o melhor e o primeiro. E o melhor, eu não acredito que fazemos isso por causa da igreja A, B, C ou D. Eu acredito que nós estamos a colocar princípios em prática e há a bênção de Deus sobre a nossa vida. Há favor de Deus sobre a nossa vida. Há graça de Deus sobre a nossa vida. Há bondade de Deus sobre a nossa vida. Há misericórdia de Deus sobre a nossa vida. É nós entregarmos a Deus em primeiro lugar. Dizer, Deus, olha, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Quando nós estamos a tocar, quando nós estamos a cantar, quando nós estamos a liderar, quando nós estamos a fazer seja o que for, podemos não ser o top, podemos não ter todas aquelas qualidades técnicas que outros têm, mas não temos. Não temos que ficar a lamentar. Não, Senhor, olha, tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, Senhor, eu entrego nas Tuas mãos. E quando nós assim o fazemos, e quando Deus abençoa, Ele abre a boca para pregar, Ele abre a boca, não, Ele se dispõe a tocar, se dispõe a servir a Deus, e aquilo que Ele faz com simplicidade, Deus abençoa aquela vida, e abençoa todas aquelas vidas que estão ali a ouvir, porque é a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre a tua vida, que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Não despreza a bênção de Deus. Alguns podem dizer, vais lá picar o cartão. Irmãos, digam o que disserem, não importa, eu não ando para aquilo que os outros dizem. Eu ando por convicções, e a minha convicção é que há a bênção de Deus sobre a minha vida. Eu estou a servir a Deus, eu estou a cultuar a Deus, eu estou a colocar Deus em primeiro lugar, e tudo o resto me será acrescentado, porque há a bênção de Deus sobre a minha vida. A bênção de Deus sobre a tua vida. Não tem a ver com o que os outros pensam, os outros dizem. Isso não é importante. Primeiro princípio. Não é importante. Deus pode e quer usar aquilo que tu tens. O mais importante não é o que tu tens, mas é a vontade que tens em fazer alguma coisa com aquilo que tu tens. Segundo, antes de ser abençoado, ele tem que ser abençoado antes de ser multiplicado. Ou seja, nós nos entregamos e colocamos isso nas mãos de Deus. E por último, eu vou terminar, tem que ser dado, compartilhado, antes de ser multiplicado. Não só a bênção de Deus, mas o que é que teria acontecido, irmãos, se os discípulos que estavam com o pão na mão, que Jesus o entregou, depois de ter orado e depois de ter abençoado, o que é que teria acontecido se eles comessem o pão? O que é que teria acontecido se eles ficassem ali à espera que o pão crescesse e crescesse e crescesse? Para já não tinham mãos para tanto pão. Mas o segredo é que o milagre não aconteceu nas mãos de Jesus. O milagre aconteceu nas mãos dos discípulos. À medida que eles iam partilhando, diga ao irmão lá, partilhar, dar, partilhar e dar. À medida que eles iam dando, se calhar a primeira fila ficaram assim meio, tipo, com o olho no pão, né? Se não se tira o último pedaço, só para este. Mas apareceu para este. E iam partilhando. E este comeu. E o outro comeu. E o outro comeu. O outro comeu. O outro comeu. Diz que foram todos saciados. E sobrou 12 cestos. Irmãos, Provérbios capítulo 11, verso 24 diz: um dá com liberalidade e se torna mais rico, o outro retém mais do que é justo e se empobrece. Vamos ler todos o versículo 25. A alma generosa prosperará. Diga, a alma generosa prosperará. Quem é que prospera? O generoso. Aquele que é generoso. E o que regar também será regado. O grupo pode vir subindo. A alma generosa engordará. Esta é a economia divina. Esta é a economia de Deus. Compartilha. Dá. Abençoa.
Entrega-te. É tudo o que é o oposto de guardar, de ser egoísta, de não repartir, de não dar. Não. Porque isto é o que o mundo nos ensina. Oh, pastor, ninguém dá nada a ninguém. Se eu não fizer por mim, ninguém faz. Sim, eu sei que isso é verdade. Ou isso que a gente aprende, ou que vê. Mas não é bem isso que a gente vê. Pelo menos eu não vejo isso na minha vida, só vejo a bênção de Deus na minha vida. Que na economia divina, quando tu abençoas, quando tu dás, quando tu partilhas, quando tu não és egoísta, mas és altruísta, és generoso, há algo extraordinário na tua vida, que é a bênção de Deus, que é esse poder da multiplicação. E ser generoso, eu não estou a falar apenas porque agora eu quero que vocês deem dinheiro na igreja, não. Ser generoso na vida. Generoso com o teu tempo, generoso com os teus talentos, generoso com o que Deus tem te dado a ti, generoso com as tuas ofertas, generoso para com as pessoas quando tu vais a algum lado e és bem servido, és mesmo quando não és, tu, olha, ser generoso, abençoa com uma boa gorjeta, não com uma moeda preta, não, porque não uma nota. Por que é que ninguém bateu palmas? Por que é que ninguém disse, uau, sim, forretas? A gente só bate palmas quando é venha a nós o vosso reino, né? Mas esta é a economia de Deus. É generosidade. É partilha. É dar. Lembram-se lá a parábola do bom samaritano? Ele é um homem de negócios. Ele tem uma agenda. Ele tem montes de coisas a fazer. Ele não anda ali tipo turista na figueira a passear. Não para ir à praia, não. Ele é um homem de negócios. Ele está em negócios. Ele está em trabalho. E muitos dizem, tempo é dinheiro. Sim, é verdade. Mas quando ele olhou e presenciou uma necessidade, ele não conseguiu fazer como os outros. Passar de largo e seguir, porque eu tenho muita coisa a fazer. Não. Ele colocou aquela necessidade e aquela pessoa em primeiro lugar na sua vida. Ele foi generoso para com aquela pessoa. Ele deixou de ganhar para ele, para poder abençoar o outro. Mas quando nós assim o fazemos na economia de Deus, nós não perdemos. Entra o poder da multiplicação. Deus abençoa de forma sobrenatural a nossa vida. Quando nós damos, quando nós abençoamos, quando nós paramos, quando nós temos o nosso coração e ele fica comovido com a necessidade do próximo, com aquele que está perto, com aquele que está ao meu lado. Nós pensamos na partilha como ficar com menos, mas Deus demonstrou isso de outra forma. Porque no versículo 17 diz: todos depois comeram e se fartaram e foram levantados dos que subjou 12 cestos de pedaços. A primeira coisa que nós temos que mudar, irmãos, é a nossa mentalidade. É a nossa maneira de pensar. É a nossa maneira de pensar. Às vezes pensamos que somos tão insignificantes. Falamos que Deus é grande, nós somos filhos de Deus, mas às vezes lá no íntimo, nós verdadeiramente, aquilo que está dentro de nós, é que somos que nem como o povo de Israel se via, como gafanhotos. Porque olhamos para a nossa capacidade e pensamos, não, mas nós somos, eu só tenho isto, o que é que eu vou fazer com isto? E perdemos logo a vontade de fazer qualquer coisa. Não é importante o que tu tens, mas a vontade que tens em fazer qualquer coisa com aquilo que tu tens. Começa com as coisas pequeninas. Não vais abençoar o mundo, mas podes abençoar o mundo de uma pessoa. Mas temos vontade de fazer alguma coisa. 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 Partilha. Dá. Reconhecendo, Senhor, isso não é na minha força nem no meu poder, mas tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho eu coloco nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, sê tu a tocar, sê tu a abençoar. E eu creio que Ele está a abençoar a minha vida.
E quando Ele abençoar a minha vida, quando Ele abençoar a tua vida, é para nós partilharmos. Partilha, 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 porque o milagre acontece quando nós estamos a partilhar. E repare, ninguém ficou ali estupefacto. Uau, de repente um pão de 500 quilos nasceu ali. Mas se calhar, depois de tudo aquilo passar, quando eles recolheram o que sobejou, uau, que é isto? Uau, que é isto? É obra de Deus. Este homem abençoou. Nós olhamos para a nossa vida e às vezes, olha, era para ter menos porque fiz isto, fiz aquilo, fiz aquilo outro, mas quando olhamos para trás, uau, dou graças a Deus por conseguir chegar ali e ainda pensava que não conseguia fazer isto porque na altura abdiquei por amor àquilo ou àquilo outro, ou à obra de Deus, ou isto ou aquilo outro, segui a direção de Deus e... Estamos a falar de multiplicação. E só quem pode fazer isso é Deus. Estamos a falar do sobrenatural. Estamos a falar da graça, da bênção de Deus fazer alguma coisa. Sabe uma coisa, irmãos? Quando eu olho para esta igreja, eu tenho orado acerca disso. Nós podemos orar, olhar e dizer, já estou aqui há não sei quantos anos e, poça, Deus, eu vou dar aquilo que eu tenho, tudo o que sou e tudo o que eu tenho. Porque eu creio que quando tu decidis multiplicar, todos esses anos que a gente pensa que andamos a marcar passo, não andamos a marcar passo, porque Deus pode fazer num ano aquilo que a gente às vezes não consegue fazer em 20 anos. Permanecemos fiel. Vamos permanecer fiéis. Vamos permanecer a dar. Vamos permanecer a ser íntegros. Vamos permanecer a ser generosos. Vamos permanecer a dar. Compartilhar. Porque à medida que nós compartilhamos, os milagres vão acontecendo. Os milagres vão acontecendo. Amém? Vamos ficar de pé agora mesmo. Vamos ficar de pé.